E nós podemos achar palavras lindas, maravilhosas, entre os filósofos, entre os teólogos, entre os poetas, mas nós jamais vamos encontrar palavras de vida, como Jesus ensinou. Isso então me fascinou e eu quis mesmo seguir Jesus, de todo o meu coração. Nessa empreitada, eu fui abençoado, minha esposa foi abençoada, meus filhos foram abençoados, nossos netos estão sendo abençoados, e uma multidão de amigos que temos em todo o território nacional, que hoje nós temos amigos espalhados por todo o Brasil, né? Essa multidão de amigos também experimentou, todo aquele que ouvindo transformou em prática o que ouviu. Porque também, lamentavelmente, nós temos um pessoal que ouve, mas não transforma em prática. Eu já fui muito elogiado. Ah, irmão Adilson, que mensagem linda. Mas nada disso me orgulhou, me inflou, nada disso me tocou. Porque a minha observação constante é: quem está praticando aquilo que eu estou falando? Essa é a questão. Porque só ouvir não resolve nada. Eu tenho amigos mesmo que convivem comigo há 15, há 20 anos. Amigos queridos, eu os estimo, eles também me querem muito bem. Alguns deles já me ajudaram muito em várias áreas da minha vida, mas que eles não experimentam a graça e a glória de Jesus na vida deles, porque eles não conseguiram dar o segundo passo, o passo que vem pós-aprendizado, certo? Eles só conseguiram gostar da mensagem, gostar das palavras, tem muita curiosidade, querem saber mais, perguntam muito sobre vários assuntos, mas eles não conseguiram praticar o que eu ensinei. Como consequência, eles não experimentam aquela plenitude da graça de Deus na vida deles. São fracos, se desesperam diante das provações. As palavras de Jesus, elas nos fazem fortes para a vida. E nós sabemos que o processo existencial é um processo que envolve risos e lágrimas, né? Prazeres e dores. O processo existencial é um processo para todos, ele é igual. Independente se a pessoa serve a Deus ou não. Embaixo do sol, todos temos e passamos pelas mesmas coisas. Quem faz diferença embaixo do sol é o que pratica as palavras do Cristo. Esse faz diferença. Ele também passa pelas dificuldades, ele também passa pelas provações. Só que ele tem uma energia, um poder. Né? Os pentecostais vão dizer, ele tem poder. Só que eles entendem o poder como falar línguas, extravasar, um aleluia e um glória a Deus na congregação. Entendeu? Mas a verdade, o nome disso é energia, força capaz de dar resistência nas tribulações. Porque alguns não resistem às tribulações. Alguns, diante das tribulações, sucumbem, se deprimem, se esgotam, perdem as forças, não têm mais prazer de viver. Alguns entram em um tormento tão profundo em sua psique que pensam que tirar a própria vida é melhor do que viver daquele jeito que eles estão vivendo. É claro que isso é uma ilusão, é um erro, é uma doença da alma que precisa ser tratada. E essa doença, ela se instala por falta de vacina.
E a vacina para a doença da alma é a palavra de Deus. A palavra de Deus fortalece os corações, o que significa que ela fortalece a psique. A palavra de Deus fortalece o espírito. Você sabia disso? O espírito é o fluxo da vida humana, da vida que vem de Deus para todo ser. A palavra de Deus traz vida, ela fortalece, entendeu? É como desentupir uma artéria. Vai fluir o sangue para o corpo, mas com facilidade, vai irrigar todos os vasos. E então a pessoa vai ter um coração aqui que bate bem. A palavra de Deus faz isso no coração, alma. Ela desobstrui as vias entupidas do entendimento e dos pensamentos e irriga a alma com alegria, com gozo, com prazer, posto que no fruto do Espírito, e a palavra é Espírito e vida, então no fruto do Espírito nós encontramos entre as suas características e essência, gozo. E o fruto do Espírito ele chega lá, é amor, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é mansidão, mas é também gozo. Olha que coisa extraordinária. Então nós precisamos aprender, queridos, vocês que estão aqui na casa, e vocês que estão me ouvindo na sua casa, nós precisamos aprender a valorizar cada palavra de Deus. Não pense, senhores e as senhoras, que os apóstolos foram aquela maravilha, aquela bênção, simplesmente porque Deus pegou assim, jogou sobre eles uma bênção e eles ficaram daquele jeito. Não, eles foram homens que deixaram tudo para seguir a Jesus. Eles foram pessoas que colocaram Jesus em primeiro lugar na sua vida. Ouvindo a palavra de Jesus, eles a abraçaram. Eles fizeram como Davi, que também é um dos destaques da Bíblia, um homem cuja vida foi entregue inteiramente para o Senhor. E Davi, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração. Por que ele escondeu? Para não pecar contra ti. Eu confiro todos os meus passos com a tua palavra. Eu olho o que tu dizes e eu faço como tu me orienta. Ele praticou e ele então alcançou do Senhor força, abundância de vida. É isso que eu quero para vocês ao ensinar o Evangelho passo a passo. Que cada um de vocês possa experimentar o que eu experimento em mim. E eu quero, por favor, que você entenda que quando eu digo que eu experimento em mim, eu não estou me apresentando como alguém mais especial, não. Eu não estou me apresentando como alguém que é superior a você na oração, na consagração, na busca. Não, não. Talvez o que me difere de muita gente aqui é um simples ato. Eu valorizo essa palavra. Eu não largo a mão da palavra por nada. Por nada. Essa é a diferença. Então, se alguém me perguntasse: Deus, por que tu alcançou tamanha profundidade? E por que para ti a coisa é mais simples? Eu digo simples porque eu aprendi. E a profundidade é porque eu quis caminhar no que aprendi. Essa é a grande verdade. Entendeu? Eu lembro quando fui matriculado pelo meu pai na aula de datilografia. Ali na escolinha da Dona Rita de Cássia. Acho que muitos do meu tempo passaram por lá. Entende? E eu lembro quando entrei, a primeira vez, a Dona Rita mandou ficar olhando para o teclado e isso aqui é o A, e olha aqui, Era catando assim, ela não deixava. Depois, para a gente aprender, eu até hoje estou com 55 anos, até hoje, quando vou digitar, eu não olho para o teclado. Olha só, o que o aprendizado faz. Por isso que está escrito lá: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando for grande, homem, adulto, maduro, não se desviará dele.
55 anos depois, hoje à tarde ainda, estava digitando, quando estou lá, eu olho para lá e vou digitando aqui. A minha mente guardou o teclado, como os teclados não mudaram na sua ordem, a minha mente guardou o teclado desde lá, dos 14 anos de idade, quando o pai me matriculou na escolinha da Dona Rita. E a Dona Rita, para a gente decorar o teclado, depois dela deixar a gente ver o teclado e tocar ali no teclado, né, datilografar no caso, e depois ela vinha com uma caixinha de madeirinha e botava por cima do teclado. Agora digita só o A. E a gente ficava digitando faixa de A. Agora A e B. Não podia olhar, tinha que estar ali para aprender. Eu fiz a mesma coisa com o Evangelho. Você entendeu? Então não é que o irmão Adilson sabe tudo, é que o irmão Adilson teve fome e sede. Eu quero o Evangelho. É autoria minha, o Evangelho é para mim. O Evangelho é para mim. Se ninguém mais quiser, eu quero o Evangelho. Você entendeu? Então, nessa noite, uma vez mais, receba o Evangelho de Jesus. A voz é do irmão Adilson, mas a palavra é de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu sei que já passaram por essa casa pessoas que queriam mais do que o Evangelho. Alguns queriam mais do que o Evangelho. Aí eu não tenho para dar. Eu não sei ensaiar música, eu não sei cantar, você já sabe disso. Eu não sei ensinar a tocar violão. Quer saber? Eu não sei nem promover uma festa. Não sei. Se hoje nós tivéssemos que fazer uma festinha para todo mundo aqui, eu recorria a alguns que estão aqui nessa noite, dizia, ei, promove essa festa para nós, porque daí eu sou aluno. Entendeu? Agora, do Evangelho, eu posso te dar. E eu posso te dar somando ele com experiência na minha vida. Entendeu? Uma vez perguntaram para mim, irmão Adilson, por que tu não faz aquele curso Casados para Sempre, aqui na casa dos amigos? Eu disse, vocês ainda precisam disso? Vocês precisam de um curso Casados para Sempre, para ter uma vida melhor em casa? Eu quero dizer para vocês, se o Evangelho não for suficiente para vocês, não tem curso nesse mundo que mude a vida de vocês. Não tem. As igrejas estão cheias de curso de casado para sempre, curso não sei das quantas, curso... E vai botando, tem gente que não mora mais nem em casa, mora na igreja, de tanto curso que faz. E a vida atrapalhada. Sabe por quê? A única coisa que muda a nossa vida é o Evangelho de Jesus. Paulo, formado em direito, tudo indica que ele era promotor público de Jerusalém, acompanhava o Sinédrio. Paulo tinha uma formação incrível, falava vários idiomas, mas ao encontrar o Evangelho, ele disse, tudo que eu tinha é lixo. Olha só. Claro que ele não está dizendo que ter o curso de direito, ser um médico, ter conhecimento em várias áreas, ser um cientista, ele não está dizendo que isso é lixo. Ele está dizendo que para ele, toda a gama de conhecimento adquirido e todo o conjunto de coisas que ele tinha por riquezas da sabedoria, virou lixo diante da sabedoria maior, que é o ensinamento de Jesus. Olha que coisa extraordinária. E nós estamos aqui para receber desse ensinamento. Agora, por favor, valorize, não jogue ouro fora. Não seja simplesmente ouvinte, como diz Tiago, ouvinte esquecido. Ouve, vai para casa, faz tudo ao contrário. Entendeu? Não seja assim. Porque tal homem não tenha esperança que de Deus vai receber alguma coisa. Não. Mas se sois praticantes da palavra
Então podeis ter a certeza que a sua vida, que a nossa vida, ela durará muito mais do que os poucos dias que temos aqui. Porque a todos que amam a sua palavra, o Senhor promete vida perdurável, vida infinita. Oh, coisa gloriosa. Aleluia. Então, ouça a palavra do Senhor. No passo de número 33, que deu-se no domingo à noite, nós terminamos o contexto do que falávamos, que está baseado em Mateus 5, 1 a 48, e também Mateus 7, 1 e Mateus 8, 1, Marcos 6, 1 a 34, você deve estar vendo no telão ali, né? E Lucas 6, 20 a 49. Então, o nosso texto está dentro desse contexto. E nós, falando das palavras do Senhor, concluímos, as últimas palavras foi sobre oração, que nós não devemos usar de vãs repetições ao fazer as nossas orações. Jesus diz que quem repete muito é pagão, porque ele não tem entendimento das coisas de Deus, ele não conhece a grandiosidade de Deus, ele não entende que Deus ouve quando você fala. O pagão, ele fala para um Deus mudo, um Deus surdo, né? Mas nós lidamos com um Deus real, verdadeiro, que é o Criador de todas as coisas, que tem ouvidos e ouve, que tem olhos e vê, que tem boca e fala. O nosso Deus é poderoso. Glória a Deus. Então, nós falamos que Jesus ensinou que ao falar com o Pai do céu, com Deus, nós não devemos ficar ali usando de vãs repetições, mas que devemos ser objetivos, falar com Ele com entendimento, né? E ele disse, não sejam, porque é interessante que aqui Jesus está falando na forma negativa, não sejam como eles, porque o seu Pai, Jesus diz, Pai de todos nós, Ele sabe do que vocês têm necessidade, antes mesmo de vocês começar a falar com Ele. A orientação para falar com Deus, ela se dá pelo fato de Deus querer muito comunhão conosco. Você sabia? Deus criou o homem, alguém disse, Deus criou o homem para o louvar. Não é verdade, não. Isso não é verdade. Isso é um chavão evangélico, mas em nenhum lugar está lá que Deus criou o homem para louvar a Deus. Não. Deus, na verdade, criou o homem para que o homem tenha comunhão com Deus. Deus queria alguém igual, alguém semelhante, para ele conversar, para trocar ideias, para trocar pensamentos. É bom lembrar que antes do homem, Deus não tinha um igual a ele. Todas as criaturas eram como são os animais para nós. Os animaizinhos são queridos, são maravilhosos, cada um ocupa um espaço na vida da humanidade. Um cachorrinho em casa, um gatinho, um papagaio, ou um curió, um canarinho. É legal, é bom. Eu tive um cachorrinho durante 14 anos. Um dia eu fiquei olhando, quando já estava no finzinho da vida dele, eu olhei e disse, meu Deus, Deus criou esse bichinho, e esse bichinho só nos deu alegria. É interessante, é um bichinho que, doentinho, ele ainda, quando via gente, demonstrava a sua emoção, porque é uma alma vivente, é uma animação viva. Então, demonstrava a sua emoção, abanando o rabinho e vindo com uma carinha que parece que estava sorrindo para a gente. Entendeu? Só que por mais que aquele cachorrinho, nós nos apegamos a ele, ele não era um semelhante a nós. Imagina se eu habitasse o mundo, ou você, tendo todos os animaizinhos em volta, mas não tivesse um semelhante. Deus sentiu a necessidade de fazer um ser parecido com ele. Então ele criou o homem. Ele formou o homem. Primeiro desenhou e depois ele deu forma ao homem. E ele pegou dele mesmo, da sua essência, e fez o homem.
na criação do homem, Deus tira do seu espírito. Alguém escreveu, e é uma frase corretíssima: somos espírito do seu espírito. Somos alma da sua alma. Somos a sua imagem e semelhança. E esse homem, que é um espírito e tem uma alma, Deus fez um corpo e botou o homem a morar dentro desse corpo. Somos um universo. E habitamos dentro e governamos esse universo chamado humano. Olha que coisa extraordinária. E por que Deus fez isso? Porque Deus queria alguém para comungar. Por isso, todos os dias no Éden, na viração, no transcorrer do dia, Deus surgia para conversar com o homem. Ele não foi lá dizer: me louva, olha, eu vim aqui para tu cantar para mim. Não. Se o homem quiser cantar, tem que ser voluntário. Lá, antes da queda, não tinha nem mandamento para amar a Deus. Porque o que Deus quer é um amor voluntário também. Ele criou um ser com livre escolha. Com livre escolha de querer seguir a Deus, amar a Deus, viver para Deus, ou de simplesmente dizer: eu não quero Deus, eu vou seguir a minha vida do meu jeito. Você está entendendo? Ele nos deu esse livre arbítrio, o que significa que nós somos árbitro de nós mesmos. Para quem não sabe o que é árbitro, é um juiz. Somos o juiz de nós mesmos. Nós escolhemos o que queremos da nossa vida. Por isso, Deus, que nos fez dessa forma, nos criva na história terrena. Nos deu os anos de vida sobre a terra para apresentarmos as nossas escolhas, se boas ou más, diante do Senhor. Então, quando ele ensina sobre oração, ele está ensinando sobre comunhão. Ele está ensinando sobre nós nos aproximarmos de Deus para formar amizade com Deus, para ter intimidade com Deus, para ser amigo de Deus. Aí ele começa ensinando da forma negativa, dizendo: olha, vocês não façam como as gentes, como os povos, aqui na nossa tradução, os gentios, que não têm entendimento, eles não sabem, porque são pagãos, não conhecem a Deus. Não sejam como eles, porque o seu Pai sabe o que vocês necessitam antes de vocês pedir. Tenham consciência que Deus sabe tudo a respeito de vocês. É o que Jesus está dizendo. E aí então ele vai começar o que vai ser a nossa aula de hoje. A nossa busca de entendimento. Versículo de número 9, do capítulo de número 6, do Evangelho de Mateus. Começa aí, somado aos outros evangelhos de Lucas e Marcos. Nós temos aí, mais precisamente de Lucas, nós temos aí Jesus ensinando a orar. Então ele diz: portanto, orem desta maneira. Olha a forma certa de orar. Alguém já me perguntou: irmão Deus, como é que a gente deve orar? Eu disse: é só orar como Jesus ensinou. Obviamente, a oração que Jesus dá como modelo não é para estar sendo repetida só pela repetição. Não é para fazer da oração um rito religioso. É para nós olhar a oração como um modelo. Olhar a essência da oração. Algumas religiões fizeram da oração uma reza. Mas não é para ser uma reza. E também não é para ser repetitiva. Ele está dizendo antes: quando vocês orar, não useis de vãs repetição. 10 Pai Nosso. Para quê? Para quê? Deus é surdo? Ele não escuta a primeira vez que fala? É tão simples. Sua penitência. Vai lá e ora 20 Pai Nosso. Para quê, meu Deus? Vai enfadar Deus. Se ele ia perdoar, acho que ele fica ruim agora. Não é verdade?
A gente tem que cuidar para não fazer as coisas erradas. Ele está dizendo para não repetir. Depois ele vai ensinar uma oração. A religião ou os religiosos pegam e transformam a oração modelo numa repetição. Como se pelo muito falar fosse ouvido exatamente como ele disse que não era para fazer. Olha o que a religião... Como às vezes a religião anda na contramão do ensino de Jesus. Inverte o processo. E os povos vão, porque há um temor em cada ser humano, e o ser humano quer agradar a Deus. E quando o ser humano é leigo, ele olha um padre, ele olha um pastor, um bispo, um missionário, ele respeita muito essa pessoa. E deve respeitar mesmo. Deve respeitar. Agora tem um detalhe, nem o Papa é maior do que Jesus. Você entendeu? Então, se Jesus diz uma coisa e o meu pastor diz outra, eu tenho que ficar com quem? Com Jesus. Isso é isso que eu devo fazer. Vamos dizer que nós agora viajamos no tempo. Vamos entrar numa máquina do tempo aí, vamos viajar no tempo? Nós vamos. Vocês, quem está lá, assiste a novela da Globo, tem lá uma, né? Que fala do tempo. Esqueci o nome lá. Não, tem uma novela que lançaram agora, de gente que ficou congelada e veio. É interessante a história. O tempo não para. Exatamente. Olha aí. Então vamos lá. O tempo não para. Nós viajamos no tempo. Agora vamos viajar para trás, vamos lá no tempo. Vamos dizer que nós voltamos a uma congregação que quem dirige, quem atende esta congregação é o irmão Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Pedro chega e começa a ensinar algo que Jesus não ensinou. Como é que a gente faz? A gente fica com as palavras de Jesus. Aí o irmão Pedro aguarda. E vocês não pensem que eu estou falando bobagem. Porque Atos dos Apóstolos mostra que em um determinado dia, Paulo, que era um novo convertido, vamos dizer assim, né? Novo num termo, ele era mais novo no ministério do que Pedro, que estava desde o início com Jesus, e um dia o Paulo teve que dizer umas verdades para o Pedro, porque o Pedro estava se comportando contra o evangelho. Olha só. E ele, como bom irmão, Paulo, como bom irmão, olhou no rosto do Pedro e disse: Pedro, por que tu estás fazendo as coisas do jeito errado? Hoje a tendência, o que é? Um irmão vê o outro errar, em vez de conversar, ele sai fofocando. Ih, eu vi ele fazendo isso. Você sabia que mexeriqueiro não entra no céu? É só ler. Entendeu? O que Jesus ensina disso, nós vamos ver aí na frente, porque ele vai ensinar isso. Se tu vê o teu irmão errar, vai ter com ele. O Paulo fez certinho. Era para o Pedro ensinar o Paulo. Mas o Paulo estava mais vigilante nesse dia. E ele ensinou Pedro, porque entre vocês, disse Jesus, não tem maior. Se eu for passível de repreensão, devo ser repreendido. Quando eu falo de repreensão, não é você vir com malcriação para o meu lado, me dizendo desaforo. Eu estou falando de gente que exorta o outro em amor, com graça. Irmão Adilson, eu acho que você está errado aqui, aqui e aqui. E se você tiver razão, eu simplesmente vou me curvar diante do seu argumento. E se você não tiver razão, eu vou compreender o seu zelo por mim. Porque eu te amo. Você entendeu? Essa é a vida entre irmãos. Essa é a vida entre irmãos. Ah, não, eu sou o pastor da igreja e ninguém pode dizer nada, pastor. Não levanta contra o ungido do Senhor. Vocês já ouviram isso, né? Hã? Mas quem é o ungido do Senhor? Quem é o ungido do Senhor? Hã? Não, todos nós. O que o João diz lá na cartinha dele? Vós tendes a unção do santo.
Todos somos ungidos do Senhor, o Senhor nos ungiu. Ele nos chamou, Ele nos salvou, Ele nos purificou e Ele nos ungiu para viver na sua presença. Essa é a grande verdade. Então, queridos, tem que aprender essas coisas para não ser enganado. Ora, Jesus então vai ensinar a oração modelo. É um modelo de oração. Já entenderam? E ele começa dizendo assim: vocês devem orar mais ou menos dentro desse padrão aqui. É um padrão. Ele vai pegar a essência daquilo que agrada ao Pai e vai colocar. Primeiro, Pai nosso. Pai nosso. Não é só meu. Já quebra aí uma porção de evangélicos. Não, Deus é nosso Pai. Não é Pai dos católicos. Entendeu? Aí os católicos, não, nós somos a primeira igreja. Deus é nosso Pai, não é Pai dos protestantes. Não, a multidão era mista, Jesus estava no monte, tinha gente de tudo quanto é lado, e ele olha para a multidão e diz: quando vocês orar, vocês oram assim. Vocês todos, a multidão toda, aonde tiver um ser humano, quando orar, ore assim: Pai nosso. É o reconhecimento de que somos seus filhos. Deus é meu Pai. Deus é seu Pai. Somos família. Jesus está fazendo a gente ser uma família. Somos a família humana. E Deus é nosso Pai. É verdade que alguns não o querem como Pai. Aí é outra história. Alguns deixam a casa do Pai. Alguns deixam o Pai. E seguem. E arrumam um padrasto. Entendeu? Mas aí é com eles. Da parte de Deus, Ele abraça nós todos. Pai nosso, que habita, ou que estais nos céus. O que é céus? Aí matéria, né? O habitat de Deus. Aí matéria. Deus é onipresente, logo Deus está presente em todo lugar, o tempo todo. Céus é onde há uma intimidade, uma relação, uma comunhão com Deus. Os céus não é aquele lugar longe, no infinito, né? Não. O céu pode ser o seu coração, se Deus mora aí. Se Ele vem fazer morada, céu é o habitat dele, céu é onde Deus mora, é onde Deus está, é onde Deus governa, é onde Deus dirige, é onde Deus domina. Então, Pai nosso que estais nos céus, chama atenção para a palavra plural, céus, justamente porque não é um céu, são vários céus. Deus está nas várias camadas da existência. Olha só, Pai nosso que estais nos céus. Você também pode ler na imatéria. Pai que estais fora da matéria, mas dentro de todo ser vivo. Que és presente em tudo que há vida. Se um matinho cresce, tem vida, Deus está presente. Se uma sementinha brota, germina, Deus está presente. Se o brotinho cresce, Deus está presente. Veja bem, eu não estou dizendo que Deus é o brotinho. Eu estou dizendo que o brotinho existe por Deus. Logo, Deus se faz presente. Né? Para não dizer que o irmão Adilson aí está pregando uma doutrina panteísta. Não, não sou panteísta. Eu sou criacionista. Creio que Deus criou todas as coisas. Ponto final. Entendeu? Agora também enxergo Deus em todas as coisas. Vejo Deus na estrela que cintila no céu, no sol que aquece a terra, na lua que deixa a noite mais clara. Vejo Deus na escuridão, que sendo escuridão traz tantas coisas necessárias para nós. Vejo Deus no dia, na claridade, na luz que refletida, que também traz vida em abundância. Vejo Deus em tudo.
no peixinho que nada, no animalzinho que salta. Vejo Deus nas crianças, vejo Deus nos jovens, vejo Deus em mim, vejo Deus em você. Deus está presente em todos os céus. Ele habita em matéria. Venha a nós, de Jesus. Olha a compreensão. Temos um Pai, um grandioso Pai. Você sabe o que é isso? Uma irmã uma vez me disse: irmão Adilson, quando falava de Deus, eu tinha arrepios, eu me dava uma tremedeira, porque nós tivemos um pai muito mau. E ela disse: meu pai, ele não se cuidava, ele era um homem rude. A sobrancelha dele virava para cima, ele tinha um bigodão assim, e quando ele olhava para nós tremia, porque o pai era ruim. E todas as vezes que eu vinha à congregação e que falava que Deus é um pai, me dava um ruim, me dava uma tremedeira, eu tinha medo de Deus. Mas ao ouvir o ensino do Pai Nosso e a explicação desse significado de pai, aquele que nos gerou, aquele que foi o responsável por nós virmos à existência. E se Deus é isso aqui, Ele está presente, Ele cuida de nós, Ele provê as coisas para nós. Nós só temos alimento porque nosso Papai do céu nos dá o alimento. Nós temos um chão para pisar porque Papai do céu nos deu a terra. O salmista disse: a terra Ele deu aos filhos dos homens. Do Senhor é a terra e todos os que nela habitam. Olha como Jesus tem razão em dizer que é o Pai de todos, é o Pai nosso. Porque todos os que na terra habitam é dele também. Mas ele deu aos filhos dos homens. Disse: olha, filhos dos homens, cuidem, administrem. É claro que a maioria atualmente, distante do Senhor, por falta de não receber os conselhos do Senhor, tem destruído, não tem cuidado. Tem maltratado a natureza ao invés de cuidar da natureza. E já estão aí os sintomas e a colheita da irresponsabilidade humana naquele presente que Deus deu para o homem, que o homem não cultivou, não cuidou. Não é assim? A pobreza, alguém diz: por que tem tanto pobre na terra? Porque o homem é mau. Não foi Deus que deixou a pobreza. Foi o homem que é mau. Deus deu uma terra que produz de tudo. Produz riquezas enormes. Mas aí os maus foram dominando e o grande dominou sobre o pequeno. De sorte que uns têm muitos, outros não têm nada. Mas não é por culpa de Deus, porque Ele nos deu livre-arbítrio e Ele deixou a gente escolher. Então Ele diz: olha, vocês falem com Ele na intimidade. Pai, Tu que habita em matéria, os céus, santificado. Olha essa palavra aqui: santificado seja o Teu nome. Eu só vou falar de Deus quando o ambiente for propício para falar de Deus. Eu só vou colocar o nome. Hoje tem gente que coloca o nome Deus em tudo quanto é coisa. Eu estava lendo sobre nome, o que isso pode significar. E falar no nome de alguém é falar na essência desse alguém. Se você falar no meu nome, você vai falar na minha essência. E você vai falar na minha essência de forma pejorativa ou de forma honrosa. Você vai falar bem ou mal. Pegar o nome de Deus e levar para as conversas formais e colocar o nome de Deus dentro de conversa que não tem nada a ver com Deus, é o absurdo do absurdo. Alguns sofrem sem saber, quando precisam usar o nome do Senhor, não há virtude, porque ele banalizou o nome do Senhor. O salmista já falou que isso ocorreria nos últimos tempos, e ele disse, o profeta também falou que o nome do Senhor estaria até na boca de bêbado. Hoje você encontra aí bêbado falando de Jesus, quer falar, ele vem falar com você para pedir um dinheirinho, quer pregar para você. Entendeu? Ora, santificado seja o teu nome, Pai,
eu vou lidar com a tua pessoa, com o teu nome, com a essência do teu ser. Eu vou lidar com muita responsabilidade. Eu vou guardar o mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu vou guardar. Isso não foi dito por acaso. Isso tem um sentido. Então eu vou zelar pelo nome do Senhor. Venha o teu reino. Tem gente que está esperando ir para o céu, aí na concepção dele, ir para o reino. Tem gente que está esperando ir para o reino. Mas a oração de Jesus é para chamar o reino, para vir a nós o reino. Tem gente, não, um dia Jesus vai me tirar dessa terra, eu vou estar muito bem. Ô homem feliz. Se viver 70 anos, vai ver 70 anos de coisa ruim. Para um dia esperar ficar bem. Jesus ensina diferente. Jesus disse: peça ao Pai nosso que habita os céus, que venha o reino dele. Que venha o seu governo. Que venha o seu domínio. Que venha a sua orientação. Que venha a sua legislação. Que venha toda a sua orientação, que venha a sua luz, que venha o seu poder. Porque se eu receber o reino em mim, minha vida aqui agora já é céu. Que se Deus mora em mim e o céu é o habitat de Deus, então a minha vida já é céu. Agora, se eu não recebo o reino, o que eu faço? Eu vivo do meu egoísmo. E se eu vivo no meu egoísmo, eu vivo o reino infernal. Eu vivo o reino da malignidade, do diabolos, dos daimons. Porque se Deus não reina em mim, quem vai me dominar? Meus maus gênios, minha impulsividade, minhas perturbações, minhas divagações. Por isso Jesus diz: não, vocês sempre tenham o cuidado de falar com o Pai e pedir para Ele que venha o seu reino, que venha o seu controle, seu domínio, sua orientação, seu governo. Reino é isso. Receba já a bênção de Deus, essa é a verdade. Seja feita a tua vontade. A vontade de quem? De Deus, do Pai. Seja feita a tua vontade. A maioria não gosta dessa frase. Principalmente os cristãos neopentecostais que aprenderam a ir na igreja só para buscar a bênção. Que eles querem que Deus faça tudo na hora que eles querem. Tem até corinho. E eu já cantei aquela nojeira lá. Entende? Fala comigo agora, fala comigo agora. Tem que ser agora. Entendeu? Tem que ser agora. Deus fala quando quer. Ele faz o que quer. Ele não está submisso a mim. Eu sou o filho, ele é o pai. Eu sou o servo, ele é o Senhor. Eu sou a criatura, ele é o Criador. Ele não está submisso a mim, é eu que estou submisso a ele. Mas veio a teologia equivocada da prosperidade, do neopentecostalismo, que começa a determinar campanha de 3 dias. O Senhor tem que me responder em 3 dias. Campanha de 7 dias. Jejum de Daniel. 21 dias. O Senhor vai fazer. Eu determino. É o determinismo. Teologia do determinismo. Bota a mão no carro do irmão e se inveja. Entendeu? Eles chamam de determino. Entende? Determino que esse carro é meu. Não cobiçarás nada que é do teu próximo. Nem a mulher, nem a casa, nem o carro, nem nada que ele tenha. Olha como a coisa entra e as pessoas não vê que está errado.
vão fazendo tudo errado. E essa multidão, irmão Adilson, tem que se converter. Tem que se converter, sabe? Ah, irmão Adilson, mas será que não são os coitadinhos? Não são, não. São materialistas. Eles andam pela imaginação. São vítimas da serpente que se alimenta de pó, de matéria. Você entende? E eles andam nas igrejas, as igrejas estão lotadas, claro. 14 mil de desempregados, a igreja lota. Mas o que acontece quando está todo mundo bem? A casa de adoração se esvazia. Não é assim? O Senhor já protestou isso lá no Antigo Testamento. Ele já falou desse negócio, já acontecia lá. Ó, riqueza. Cada um faz a sua casa de campo, a sua casa de praia. E a casa do Senhor que tinha lá ficava vazia. Hoje, claro, nós não adoramos em templos feitos por mão de homens. Não. Mas nós precisamos nos conscientizar dessa verdade. Seja feita a tua vontade. Olha que diferença Jesus orando. Que diferença Jesus orando e a turma dessa época. Pai nosso. Jesus se via irmãos de todos os outros irmãos. Interessante. Que habita os céus. Ele via Deus em todos os lugares. Onde tem uma alma viva, onde tem um fôlego de vida, onde está presente a pulsação da vida, embaixo da terra, sobre a terra e acima da terra, ele via a presença do Pai. Oh, glória a Deus! Vida, vida abundante. Pai nosso que habita os céus, santificado. Quando eu falar no teu nome, Pai, todos vão tremer. Glória a Deus. Quando eu colocar o teu nome, todos vão respeitar. Se alguém vir conversar comigo e tocar no teu nome, Pai, eu vou fazer tudo silenciar. Peraí, nós vamos conversar de Deus? Então para aí, para a brincadeira. E a piadinha, não cabe agora. Agora nós vamos falar do Altíssimo, do Todo-Poderoso, daquele que nos dá a vida, do Eterno. Nós precisamos ter uma lição com os hebreus. O judeu, quando ele vai mencionar o nome do Senhor, ele menciona de tabela. Rachei, Adonai. E todas as vezes que ele vai dizer Adonai, ele diz louvado seja o seu nome. Pode ser aonde for. Pode estar diante do ateu, pode estar diante do feiticeiro, pode estar diante da bruxa, pode estar diante do bruxo. Vamos falar de Deus antes de qualquer coisa. Louvado seja o seu nome. Engrandecido seja. E cabarabachuri carabagaia. Deus precisa ser respeitado. Essa geração precisa aprender a respeitar a Deus. Não colocar Deus nas coisas de picuinhas de família. Marido e mulher vão discutir, bota Deus no meio. Vão fazer negócios mal feitos, botam Deus no meio. Mencionam o nome de Deus sempre com interesse próprio, com egocentrismo, sem a pluralidade da consciência da família humana. Deus se entristece quando seus filhos não o respeitam. O nome de nosso Pai Celestial precisa ser honrado. E por isso mesmo, na sequência, ele santificado, separado,
e integralizado seja o teu nome. Se vamos colocar o nome de Deus, não vale só para mim. Se nós vamos botar Deus no assunto, então é para nós. Sai o eu e entra o nós. Sai o singular e entra a pluralidade da palavra. Glória a Deus. Dentro dessa dimensão, Jesus que entende a grandiosidade, muito mais do que nós. Ele que entende todas as instâncias do alcance do reino divino. Então ele vai dizer, venha o teu reino. E ao dizer, venha o teu reino, porque como é que Deus governa em mim? Como é que Deus vai governar a minha vida se eu não obedeço o que ele diz? Por isso, venha o teu reino. E depois, seja feita a tua vontade. Pai, eu vou te servir, eu vou seguir os teus conceitos, eu vou ser obediente a ti. E como tal, seja feita a tua vontade. O que tu queres para mim? Eu confio tanto em ti, que se tu me levar à morte, seja feita a tua vontade. Se tu permitir eu adoecer, seja feita a tua vontade. Se eu tiver que passar pelas vias da miséria, seja feita a tua vontade. Se eu perder tudo na vida, Senhor, seja feita a tua vontade. O que eu não posso é perder a tua presença. Venha o teu reino. Aleluia. Ai, irmão, Deus, falar isso é fácil. Eu posso falar. Eu posso falar. Eu sei o que é perder. Por isso que falo aqui com ousadia. Eu sei o que é santificar o nome do Senhor no meio da miséria. No meio do caos. Eu também tive o meu calvário. A cruz também me pesou nos ombros. Eu só estou falando aqui porque eu sei como sair de lá. Glória a Deus. De Jesus está escrito que no Calvário, quando pregado na cruz, os homens passavam e maneavam a cabeça, faziam assim. Acabou-se. Acabou-se. Minha esposa já ouviu de seus irmãos. Eu achava que vocês tinham se acabado. Mas eles nos respeitam. Porque nós honramos o nome do Senhor. No caos, eu disse, louvado seja o teu nome. Adilson, Deus está tratando contigo. Disse, não. Eu errei. Eu errei. Ah, irmão Adilson, naquela época. Satanás. Que Satanás o quê? Fiz negócios mal feitos. Tomei decisões que não deveria ter tomado. Fiz escolha fora do governo de Deus. Tive atitudes soberbas e conheci a miséria. Fui apresentado a ela e nela andei por 5 anos. Mas eu glorifiquei o nome do Senhor. Por sua graça e misericórdia, a luz do entendimento não foi embora. E aquela velhinha acesa no meio da escuridão fez com que um dia eu me ajoelhasse para fazer a oração do Pai Nosso. E eu posso hoje dizer como salmista, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias.
Oh, glória a Deus! Mas aprendi no vale do sofrimento, na prensa, na escassez, na fome. Aprendi que a vontade de Deus deve ser feita. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. É interessante essas duas palavras, porque nós somos parte terra e nós somos parte céu, né? Então, parte matéria e parte imatéria. E Jesus está ensinando que a vontade do Pai deve ser feita na matéria, no corpo, como no espírito, no imatéria, na minha psique, dentro do terreno invisível a vocês, mas visível a mim. E no de vocês, consequentemente, o inverso. Visível a vocês e invisível a mim. Seja feita na imatéria, nos céus, no meu entendimento, no meu pensamento, na minha consciência. Seja realizada a tua vontade, Senhor. E que ela se estenda, e ela se revele, e ela seja demonstrada através da terra, do pó, meu corpo. É interessante que a vontade do Senhor seja feita em toda a plenitude do meu ser. Como é linda essa oração. Ela é uma oração pequena, mas que deve levar 1 hora para ser mencionada na presença do Senhor. Porque ela deve estar lá na forma do desejo. Jesus arrancou desejos de dentro do seu coração e transformou em palavras. Eu já falei para vocês que oração é desejo. Desejo é oração. Ele tira dos seus desejos. Olha, é assim que eu oro. É assim que eu sinto. É assim que é a essência da minha comunhão com o Pai. Aleluia! É desse jeito, eu arranco de dentro de mim para colocar para vocês. Eu arranco da minha essência para transferir a essência para vocês. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é blá 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 de repetição, sem pensamento, sem consciência, sem avaliação, sem entendimento. É a exposição direta dos sentimentos de Cristo expostos a nós, dentro de uma consciência que Deus é Pai, dominador, Rei, Senhor, Ele é tudo em todos, e que se nós o respeitarmos, se estabelecerá em nós o seu reino. E uma vez vindo o reino, a sua vontade deve ser realizada. Porque também, que valor tem um filho que pede conselho para o pai e faz diferente? Que valor o pai dá um conselho e o filho ir lá fazer diferente? Que valor tem pedir, venha, pai, me guia, pai, e não dá o volante para o pai? Nós vamos sair de carro comigo, tu vai ser o motorista, tá bom? Faz a tua vontade, é isso. Tu vai ser o motorista. Mas aí tu não sai do banco do motorista. E tu não entrega o volante. Só fica falando. O teu pai fica ali esperando. Você sai, então sai, filho. Vou dirigir para ti. Não, pai, eu quero que tu dirija a minha vida. Olha, pai, chora. Dirige a minha vida, Senhor. Mas não dá o volante da vida. Não resolve nada. Você pediu para vir o reino, sai do controle. Desista de governar a ti mesmo. Pare de querer fazer tudo que tu queres. Para de fazer as tuas escolhas. Para de começar a ditar regra na tua vida. Deixa Deus guiar os seus passos.
Deixa o Senhor pegar o volante. Aleluia! O pão nosso. Essa palavra é interessante. Um estudioso, um cientista, estudou essa palavra na sua raiz mais profunda. Esse, ó, a nossa nutrição, ou aquilo que nutre, que nós conheçamos de uma forma tão pequena, o pão nosso. E aí eu sempre digo assim, falou o pão nosso, a nossa imaginação é tremenda, ela já bota na nossa mente um pãozinho francês, né? Mas não é. O pão nosso é aquilo tudo que nos nutre, aquilo tudo que vai fazer com que nós tenhamos força, energia, vida, desde o espírito, da alma e do corpo, dá-nos hoje. Concede-nos a porção que nos dê saúde hoje, Senhor. Concede-nos a porção, Senhor, que nos sustente, que deixe a nossa alma saudável, o nosso espírito saudável, que deixe o nosso corpo saudável. Nesse pão nosso está o bem-estar de cada um de nós, em sua profundeza mais longínqua. Que o meu espírito seja forte, que o meu espírito, Pai, esteja alimentado de tal forma que eu tenha um coração forte, corajoso, animado, pronto para fazer a tua vontade. Irrigada pela verdade, que eu tenho uma mente saudável, uma mente positiva, uma mente, Senhor, aí a psique, uma mente para frente, que eu não ande de cabeça baixa, que eu ande de cabeça erguida, pela força do meu entendimento. Nutrição total. Oh, glória a Deus, neste pão do céu. Vai embora a depressão, vai embora as fobias, vão embora o que não presta. Dentro do terreno da alma, louvado seja o nome do Senhor. É isso que Ele está ensinando para nós. Ore com fé, ore com entendimento a oração do Pai Nosso. E você será fortalecido, nutrido. Que pena que tudo que passaram através dos séculos foi o pãozinho, o pão nosso. Lá em casa não pode faltar comida. Eu quero te dizer que tem homem que vive 5, 6, 7 dias sem comida, 15 dias sem comida na mesa, mas forte, animado, corajoso, rompendo barreiras, guerreando contra tudo e todos. Oh, glória a Deus, contra a miséria. Cheio de fé, cheio de confiança. Esse pão nosso é muito mais profundo. Aleluia! E a energização do Espírito, a ligação e a comunhão com Deus, somado à fé na palavra, vai fazer com que o homem encontre então também o seu pãozinho francês. Ou o pão de forma lá de casa, ou o frango frito da irmã Esdra, ou o empadão da Rosete, e vai por aí afora, né? Ou se não mencionar a minha amiga Arlete, entendeu? O macarrão, o frango que ela faz lá também, e vai. Todos vocês que gostam da cozinha, né? O Senhor fará chegar abundância de alimento na nossa casa, mas muito antes, a abundância de pão do céu sobre o nosso espírito e sobre a nossa alma. Oh, glória a Deus, o pão nosso de cada dia. Conseguiram entender isso aqui? Dá-nos hoje. Eu gosto de, às vezes, ficar observando quando eles vão lá. Ora aí, irmão fulano, na hora, a mesa lotadinha, né? Aquela mesa farta, assim. Macarrão, maionese, arroz, feijão, farofa, é uma mistureba.
Entendeu? Aí o cara vai orar e ele: ó Senhor meu Deus, muito obrigado por esse alimento. Multiplica para que nunca falte. Os olhudos. Ele não consegue, ele vai ter que guardar, encher a geladeira com as sobras, já está orando para multiplicar. E aí, para dar uma de santarrão, ele ainda ora assim: Senhor, abençoa também os órfãos e as viúvas. Ele nunca visitou um órfão e uma viúva para levar uma comidinha. Nunca. Mas ele ora na mesa dele, para todo mundo achar que ele é bonzinho. Entendeu? Irmão, não ore assim não. Jesus é muito prático. O pão nosso, dá-nos hoje. Obrigado, Senhor, pela porção do nosso viver. Obrigado pelo que tem sobre a nossa mesa no dia de hoje. E às vezes o que tem é o que nos nutre, ainda que não é o que nós gostamos. Não é verdade? Porque Deus não está ali para fazer nossas vontades, pois nós oramos: seja feita a tua vontade. E Ele pode nos nutrir com coisinhas que nós não gostamos. Entendeu? Como é aquele gosmento lá? Giló, o outro, tem outro aí. Quiabo, entende? Ele quer ver se a gente dá graças a Deus pelo quiabo. Entendeu? Tem mais coisa aí atrás. Lá na frente ele vai ensinar: servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Tem gente que quer chegar lá no muito para dar graça. A graça começa com o quiabinho na mesa. Não é diabinho, é quiabinho. Entendeu? Ali na mesa. Você entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Dá-nos hoje, é só o de hoje. Só o de hoje. Cada vez que eu falo isso aqui, eu lembro lá do povo no deserto, que o Senhor disse que era para colher maná só para aquele dia. Mas eles estavam tão destrenados e passaram tanta fome no Egito, que quando viram maná caindo do céu, eles juntaram para a semana toda. Só que no dia seguinte aquilo estava tudo bichado. Tudo estragado. Entendeu? E aí o Senhor mandou maná novo. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas. Assim, ou como também nós perdoamos. Peraí. Tem que orar bem devagarinho isso aqui. Papai do céu, eu devo tanto. Eu já fiz tanta coisa errada. Aí quando é a gente, eu sou fraquinho, pai. Sou teu filhinho. É como a Bruninha quando vai querer ficar lá em casa. Ai, vovozinho querido, tem dia que ela não quer nem me ver. Mas quando é do interesse dela, vovozinho, né? Então, paizinho do céu, ai, me perdoa. Eu sou tão falho, tu sabe, a gente é humano. Claro que ele sabe, ele que fez a gente. Entendeu? Mas ele também sabe que nós somos dissimulados, egocentristas, mentirosos, hipócritas, teatrais, né? A palavra hipocrisia, entende? Nós somos artistas da mentira. Ele sabe, irmãos. Então ele já vai objetivamente, só, tu sabe que tu precisa de perdão, não sabes? Eu vou te ensinar o caminho do perdão. Que é o mesmo exercício que ele já tinha ensinado ali no passo 31, no passo 30, quando ele disse: sede misericordioso, como é misericordioso o vosso Pai que está no céu. Agora ele está dizendo: tu quer perdão, não queres? Você acha que precisa de perdão? Eu acho, Senhor. Então, tu vais na oração também falar do perdão para ti. Só que tu vais antes olhar dentro do teu coração e buscar no teu coração a sinceridade diante de Deus. E você vai perdoar os outros. Porque lembra, Deus não ouve o que você fala. Deus, Ele ouve o teu coração, Ele ouve o que tu pensa. A relação com Deus é diferente.
A verbalização é só a expressão direta daquilo que tu pensou. E você pensa o que você gosta. Você sabia? Você gosta de perdoar, você pensa perdão. Você gosta de ficar falando e remoendo, e beliscando e tocando no assunto de 30 anos atrás? Você fala disso. A verbalização é para nós, mas os pensamentos são para Deus. Então ele diz, ó, perdoa-nos as nossas dívidas, Pai, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Aí Jesus vai dizer por que é para orar assim. Não nos deixes cair quando tentados. Quando nós formos tentados, não nos deixes cair, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Onde mora o mal? Onde é que mora o mal? Em nós. Livra-nos do Yatzhará, do mal que há em mim. Livra-nos, Senhor, das minhas imaginações. Livra-me da minha maquinação. Governa aí, Senhor. Implanta a tua vontade aí. Aniquila as minhas vontades. Põe a tua vontade na frente da minha. Oh, glória a Deus. E quando eu for tentado, não me deixe cair. E também, Senhor, faz com que eu conheça o teu caminho em total plenitude. Para que tu não tenha que intervir, a fim de que eu não pereça e a minha alma vá para a infernização. Por quê? Por quê? Se vocês perdoarem aos homens os seus pecados, os seus delitos, olha aqui uma coisa interessante. Teu Pai que está nos céus também perdoará os teus delitos. Você está conseguindo compreender o que eu estou falando nessa noite? Está vendo como não pode ter nada contra outrem em nós? O Pai nos perdoa todo dia, mas com condição. Se você não perdoar os que devem para você, a dívida sua com o Pai fica lá valendo. O Pai disse, não dá para te perdoar. Mas por que, papai? Não, quando tu aprender a ser como eu sou, então eu perdoo todas as tuas dívidas. Mas eu tenho que aprender a ser como tu és, Pai do céu? Sim. Quando tu aprender a ser como eu sou, e quando tu aprender a ser como eu sou, tu vais amar, tu vais ter piedade, tu vais ter compaixão, tu vais ter misericórdia, e então tu vais perdoar aos homens as suas dívidas. E se tu perdoar aos homens as suas dívidas, eu perdoarei as tuas dívidas. Com essa palavra eu encerro no dia de hoje o passo de número 34. E quero deixar uma palavra assim para cada um de vocês. Veja que o resultado no nosso espírito é o reflexo dos nossos relacionamentos. O que queremos para os outros volta para nós. O Pai do céu está preparando uma família de filhos obedientes, filhos e filhas obedientes, que o amam, que o reverenciam, né?
que zelam pelo nome dele, e esses filhos e filhas devem imitá-lo. Então, o grande projeto de Deus é que a gente reflita Deus para o mundo. Foi o que Jesus fez e é o que nós somos chamados a fazer. É aquilo que Jesus chamou de luz e sal. Então nós devemos refletir Deus. E eu só vou refletir Deus se eu agir como Deus. E para eu agir como Deus, é preciso que eu faça para os outros o que eu quero que Deus faça para mim. Amém, queridos? Leve para sua casa essa mensagem, guarde no seu coração essa palavra e ponha em prática. Ponha em prática. Faça a oração do Pai Nosso nesse mês inteiro, meditando. Não é 20 Pai Nosso cada dia de manhã. Não é assim que resolve. Alguém pode recitar 50, 100 vezes o Pai Nosso sem meditar no que ele está dizendo. Mas ore a essência dessa oração e veja o que vai acontecendo na sua vida. Experimente a dádiva que vem do céu sobre você. Amém, queridos? Vamos falar com Deus agora, com o nosso Pai. Oração pela família da Ana, sobrinha do irmão Edson Correia. Também Aldina e Rose, do irmão Silvio. A Rose do irmão Silvio, né? Por Vicenzo. Vai fazer uma cirurgia na cabeça amanhã. Nós vamos orar. É uma criancinha. Vamos orar por essas pessoas também, por Josiane e Marisa. Nós vamos falar com Deus nesse momento. Aqueles que estão lá em casa, fale com Deus. Deus é maravilhoso. Reconheça diante dele que precisa ajeitar aí e aproveite para chamar o reino. Isso. E coloque tudo na vontade dele. Mas já foi ou tá indo? Vai. Né? O médico tá. Vamos orar pela família da Ana. Agora entendi. Querido Deus, é maravilhoso pensar em Ti. É glorioso comungar contigo. Como é prazeroso, Senhor, meditar na palavra que Teu Filho Jesus, o Cristo, nos trouxe. Na verdade, são palavras que, por mais que se fale, por mais que se escreva a respeito, os sentidos, a revelação, não tem fim, Senhor. A inspiração não se esgota. Resta-nos dizer a Ti, Pai nosso que habita os céus, que somos gratos pelas Tuas palavras. Nos regozijamos em toda a Tua verdade. As Tuas palavras verdadeiramente são vida. O Evangelho é poder que restaura, que transforma. É luz que penetra no mais íntimo da alma e que nos faz enxergarmos-nos por dentro. Oh, como são maravilhosas as Tuas palavras, porque elas são palavras de salvação, de renovação, regeneração. As Tuas palavras curam, as Tuas palavras limpam o ser humano. Obrigado, meu Deus, por toda a Tua verdade.
Obrigado por cuidares de nós, por enviares conselhos maravilhosos, por nos fazeres, Senhor, compreender o caminho da vida e dar a nós a liberdade para nos aproximarmos de Ti. Pai, ao Teu nome seja a glória, a honra e o louvor para todo sempre. Digno és, Pai nosso, de receber toda a nossa adoração, a nossa devoção e o nosso louvor. Porque não existe Deus como o nosso Deus. Aleluia! Que chama os seus de filhos. Não existe outro Deus que se assemelhe ao nosso Deus, que nos dá herança junto a si mesmo e que se prontifica a cuidar de cada um dos seus filhos, que provê todo o necessário para que seus filhos estejam bem, que cuida dos seus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu te amo, Papai do céu. Aleluia! Eu te adoro nessa congregação, nessa noite. Obrigado, meu Deus, por todo o teu ensinamento. Agora, meu Senhor, em que santificamos o teu nome nessa noite, rogo como pão do céu, que teu filho falou que também é pão dos filhos, a cura divina, a saúde para aqueles que se encontram enfermos, a força para os fracos, meu Pai. Rogo, meu Senhor, a satisfação para os que estão sem sossego, o descanso, o alívio para a alma oprimida, meu Senhor. E tudo isso eu peço num exercício do teu querer, da tua vontade. Aleluia, para todos aqueles que, chamando o teu reino, rogando a ti para que venhas reinar neles, estão dispostos a abrir mão de si mesmos para fazer a tua vontade. E eu sei que na tua vontade está nos alimentar com o pão nosso de cada dia, e entre ele este pão da saúde espiritual, esse pão da saúde mental, este pão da saúde corporal. E é diante disso que eu invoco o teu santo nome, ó Pai, para tratar dos que estão precisando e necessitando de socorro. A família da Ana e a própria Ana. Oh, glória a Deus, a Aldina e a irmã Rose. Louvado seja o nome do Senhor. Oro pelo Vicenzo, Senhor, que vai passar por uma cirurgia. Tão pequenininho, recém-chegado no planeta Terra. Ah, tu, Senhor, tu podes, tu és Deus, aleluia. Nós oramos crendo em ti, não numa crença religiosa, mas crendo, confiando que tu és fiel para socorrer os que clamam a ti por ajuda. Oro pela Josiane, pela Marisa. Oro por aqueles que não puderam vir aqui nesta casa, nesta noite, mas que estão também carentes, necessitados de um toque das tuas mãos, de um afago, de um perceber do teu amor.
aleluia, de uma cobertura de misericórdia. Oro pelos meus irmãos enfraquecidos e por todos aqueles que sofridos, que experimentados pelas batalhas da vida, estão em desânimo, estão em uma queda livre, Pai do céu. Suplico a Ti que os socorra nas múltiplas formas que Tu usas para agraciar os seres humanos. Em uma destas formas, alcança aquele que está precisando de socorro. Ajuda este meu irmão, esta minha irmã, esta família que nos assiste em casa e que precisa tanto de um alento, de um afago. Precisa de Ti. Glória a Deus. Perdoa as nossas mazelas, dívidas, falhas, faltas, os nossos tropeços, assim como em mim há a disposição de perdoar todos aqueles que me fizeram mal, que me criticam, que não me entendem, os que levaram o que era meu. Eu os perdoo. Perdoo-os em o nome de Jesus. Os que me machucaram, os que me fizeram chorar, eu os perdoo. Pai nosso, que habitas os céus, não impute sobre eles nenhum mal por causa de mim. Dá a eles a Tua paz e traz a Tua salvação a todos os meus irmãos. E assim como eu faço, faz para mim também, Senhor. Pois Teu é o reino, a glória para todos sempre. Por Cristo nosso Salvador. Não nos deixes cair quando tentado, mas livras-nos do mal. Em o nome de Jesus.